Hoje nós vamos falar sobre os exames para detectar doenças pulmonares. Então, existem diversos exames que são utilizados na prática clínica para diagnóstico de doenças pulmonares. Eu vou falar os mais simples, os que a gente utiliza com mais frequência na prática clínica, que são o raio-x, a tomografia computadorizada de tórax e as provas de função pulmonar. Então vamos começar pelo raio-x, que é o método mais antigo e talvez ainda o mais utilizado. Então o raio-x de tórax, ele é utilizado para diagnosticar condições mais exuberantes no pulmão. Então, por exemplo, uma pneumonia mais extensa, a gente vai ver no raio-x, uma fibrose mais avançada, um enfisema, só que já em estágios muito avançados, uma quantidade de líquido fora dos pulmões, que é o que a gente chama de derrame pleural, que é o acúmulo de líquido na pleura, vazamento de ar para fora do pulmão, também para esse espaço pleural, que é esse espaço que fica entre ali dentro da caixa torácica, fora do pulmão, dificultando a expansão pulmonar. Então o raio-x basicamente é um exame que vai detectar alterações mais grosseiras, coisas mais graves. Então, como é que é feito o raio-x de tórax? Você vai ficar posicionado próximo a uma chapa e o aparelho vai tirar duas fotos de pulmão, dos seus pulmões. Uma você virado de costas para o aparelho que registra as imagens e outra de lado. E aí a gente vai poder detectar diversas condições pulmonares. Porém, algumas doenças pulmonares em estágio muito inicial, por exemplo, o enfisema em estágio muito inicial, uma fibrose em estágio mais inicial, pequenos nódulozinhos no pulmão, não são vistos no raio-x de tórax convencional. Então, nessas situações, quando existe suspeita de alguma dessas doenças em estágio inicial, para pessoas com fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças, o ideal é a gente fazer uma tomografia. Então, como que é a tomografia computadorizada de tórax? O paciente deita numa mesa e entra num aparelho aberto, né, um tubo aberto, entra, sai, é um exame super rápido que na grande maioria das vezes para diagnosticar doenças pulmonares a gente nem precisa injetar o contraste. Então o que a tomografia vai detectar? Alterações como inflamação dentro dos brônquios, se tiver num estágio muito avançado, a gente consegue verificar isso na tomografia. A gente consegue ver dilatações nos brônquios, cistos pulmonares, fibrose no pulmão, que é uma doença que leva a uma cicatrização inadequada e o pulmão vai ficando endurecido, dificultando a troca gasosa e a expansão do pulmão. A gente consegue ver com muita nitidez o enfisema. E o que é o enfisema que a gente tanto fala, né? O enfisema nada mais é do que destruição do tecido pulmonar por substâncias que nós inalamos, principalmente, na grande maioria dos casos, o cigarro. Então, o cigarro causa uma destruição do tecido pulmonar e a gente tem que imaginar o pulmão quando o brônquio termina, começam os alvéolos, que são pequenos saquinhos, vamos imaginar como um cachinho de uva. Esses alvéolos, quando eles são destruídos pela fumaça do cigarro, eles vão perdendo aquela sua arquitetura. Então, em vez de vários uvinhas ali, né, pensando num cacho de uva, a gente vê uma bola, fica um buraco ali mesmo. E a troca gasosa, obviamente, acontece de maneira menos eficaz. Então, a tomografia vai detectar essa destruição no tecido pulmonar, que é o enfisema. Pequenos nódulos de milímetros, a tomografia consegue detectar. Então, por exemplo, um câncer de pulmão em estágio muito precoce vai ser visto pela tomografia. Pneumonias causadas por diversos agentes como vírus, fungos, bactérias, micobactérias, todas as infecções pulmonares, a tomografia é um exame muito adequado. Mas a tomografia, ela mostra a anatomia do órgão, né? Ela mostra as doenças ali de maneira estática. Se eu quero saber como o pulmão está funcionando, a tomografia não vai me mostrar. Então eu tenho que lançar mão de exames como provas funcionais do pulmão. A prova de função pulmonar mais comum que existe é a espirometria. Então, como que é feito esse exame? O paciente fica sentado
com um clipe para fechar o nariz e ele vai respirar através de um bocal, fazendo algumas manobras de esforço que o técnico, durante a realização do exame, vai orientando. Então ele vai puxar, soltar o ar algumas vezes e o aparelho vai medindo o ar que entra e sai do pulmão. Com a espirometria, a gente consegue fazer o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o enfisema, a bronquite crônica. A gente consegue confirmar o diagnóstico de asma, que é basicamente clínico, mas a espirometria pode mostrar alterações relacionadas à asma. E também diagnosticar alterações que levam à diminuição da expansão do pulmão, como a fibrose pulmonar. Além de ser um exame importantíssimo para diagnóstico, é um exame muito importante para acompanhamento e avaliação da progressão das doenças pulmonares. Então, para eu saber se a minha asma está controlada ou não, eu primeiro pergunto para o paciente como ele está, mas depois eu vou querer ver a função pulmonar para ver se está pior, se está melhor, porque às vezes o paciente não percebe tanto, ele está bem, mas o exame está alterado. Então, com a alteração do exame, a gente consegue otimizar o tratamento para melhorar o controle da doença. A DPOC, a mesma coisa, a gente vai vendo se está tendo uma queda muito pronunciada da função pulmonar, para a gente conseguir intervir e evitar que a doença se agrave. A função pulmonar, ela também pode ser utilizada para acompanhamento de pacientes com fibrose pulmonar, para a gente ver a taxa de progressão da fibrose. Em situações onde a gente vai tirar um pedaço do pulmão, por exemplo, o paciente está com câncer de pulmão e precisa fazer uma cirurgia. Antes de fazer essa cirurgia, a gente precisa saber se existe condição para tirar um pedaço do pulmão. Muitas vezes, uma pessoa que tem câncer de pulmão, ela já tem a função pulmonar comprometida, porque fumou muitos anos durante a vida, na grande maioria dos casos. Aí a gente faz a função pulmonar para planejar a cirurgia, para ver quanto do pulmão pode ser retirado no procedimento cirúrgico. Uma outra aplicação que aumentou muito nos últimos anos da função pulmonar é para avaliação de sequelas da Covid-19. Então, a função pulmonar consegue detectar também se o pulmão ficou muito comprometido após a infecção pelo vírus. Eu gosto sempre de lembrar como funciona o nosso raciocínio do médico, né? Porque às vezes o paciente não entende, ele quer fazer um exame. E aí eu explico para o paciente, olha, a gente conversa, com a história clínica, a gente vai tirar todas as informações, a gente vai entender quais são os seus fatores de risco, as exposições que você teve durante a vida, as doenças que você tem. E aí a gente vai construindo todo um raciocínio e pensando já no seu diagnóstico. Quando o médico acaba a conversa, muitas vezes ele já tem na cabeça a hipótese diagnóstica dele formulada. E a partir daí, o médico vai pedir o exame mais adequado para investigar o seu problema de saúde. Então não é só ir lá e fazer, eu vou fazer uma tomografia para ver meu pulmão. Não, às vezes pode ser que a tomografia não mostre nada e a função pulmonar mostre. Então não é fazer qualquer exame, é fazer o exame que é mais indicado no seu caso, depois do médico ter conversado e te examinado. Porque às vezes só com o exame clínico e com essa história que o médico tira do paciente, ele já consegue até fazer o diagnóstico e iniciar tratamento. Então, para você saber se você tem que fazer algum exame preventivo, principalmente as pessoas que têm fatores de risco, que se expuseram ao cigarro por muitos anos, que têm alguma condição genética, é importante uma avaliação com um pneumologista, porque ele vai avaliar seu caso individualmente e ver qual é o melhor exame para você fazer para detectar alguma condição pulmonar. Se você quer aprender mais sobre doenças pulmonares, sobre prevenção de doenças respiratórias, não deixe de assistir aos próximos vídeos do canal. Um grande abraço!